Olá, terceiro ano! Estamos aqui para rever o Chave do Enem. Você já fez as questões e agora estamos aqui para revisar, porque é importante a gente ver aquilo que a gente errou, né? Especialmente vocês que estão aí nos últimos dias antes do vestibular, antes de Enem, antes de qualquer coisa, e é importante agora você rever essas últimas questõezinhas, as últimas oportunidades do terceiro ano, não é? E o que temos para hoje? Olha só, hoje temos os aspectos da escrita contemporânea. E aí nós vamos nos deter isso, certo? Bem, começamos com uma crônica. Característica aí da nossa literatura contemporânea é o uso de crônicas, o uso de contos, né? Se explora muito essa literatura rápida, né? Uma literatura de fácil consumo. E aí Lia Luft, ela vai trabalhar para a gente uma crônica, e o nome da crônica é muito curioso, é Prioridades. Pergunto para você, quais são as prioridades de Lia Luft? E aí nós temos: muito do que gastamos e nos desgastamos, nesse consumismo feroz, podia ser negociado com a gente mesmo. Uma hora de alegria em troca daquele sapato, uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano. Um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima detesto. Não sei se sou otimista demais ou fora da realidade, mas à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são. Representam uma escolha de vida, uma postura interior. Nunca fui modelo de nada, graças a Deus. Mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice, mas fugir de outras pode ser crescimento e muito mais alegria. Cada um que examine o baú de suas prioridades e faça a arrumação que quiser ou puder, que seja para aliviar a vida, o coração e o pensamento, não para inventar de acumular ali mais alguns compromissos estéreis e mortais. Puxa vida, né? Quais são suas prioridades? Coisas, sentimentos? O que importa? Bom, o que Lia Luft, que tipo de linguagem ela traz aqui pra gente? A gente não vê uma linguagem histórica, ela não tem essa intenção. Também não vemos uma linguagem humorística em momento algum. Dissertativa? Talvez. Poética? Nós não vemos uma linguagem poética. Nesse primeiro, em toda a estrutura dessa crônica, a gente vê isso, mas na primeira parte a gente já vê que ela vai fazer esse uso da dissertação, né? Fazendo você, trazendo uma realidade, né? Que as pessoas têm. Então, se você acertou, se você assinalou a alternativa C, você assinalou certo, porque ela é dissertativa, essa crônica, ok? Vamos lá para esse texto aqui, é de Mia Couto, apesar do nome Mia é um homem, certo? Mia Couto. E o título geral seria Terra Sonâmbula. Mas afinal, eu contrariava suas mandanças. Fossem os Naparamas, fosse o filho de Farida. Eu não estava a deixar o tempo quieto. Talvez, quem sabe, cumprisse o que sempre fora, sonhador de lembranças, inventor de verdades, um sonâmbulo passeando entre o fogo, um sonâmbulo como a terra em que nascera, ou como aquelas fogueiras por entre as quais eu abria caminho no arreal. O título do romance de Mia Couto, Terra Sonâmbula, personifica, ou seja, a gente vai ter que procurar algumas coisas que esse texto ele personifica. Perceba que ele dá ênfase a algumas palavras. Ele fala de sonhador, fala de um sonâmbulo, só que esse sonâmbulo é como se fosse um torpor. Sabe, não sei se você tem alguém na família ou se já viu algum sonâmbulo, ele está dormindo, ele tem uma realidade que é dele, só ele consegue perceber aquele momento. E ele não está num momento real para as outras pessoas, mas ele está ali no momento de até angústia, né? Porque ele não está acordado naquele momento.
E aí as alternativas pedem para a gente. Será que é a transcendência típica do povo moçambicano e em sua relação com o sonho como espaço de revelação e solução dos problemas? Será que é isso que ele quer dizer? Ah, se eu dormir, eu vou ter a resolução dos meus problemas? Vou ter um sinal aí no sonho? Será que é isso? Será que é a dinâmica das histórias alternadas que resgata aleatoriamente as tradições dos contadores de histórias moçambicanos? Será que ele quer trazer assim uma realidade fictícia, alguma história que alguém contou para outro e assim foi de um para o outro, dos moçambicanos, né? A estrada rumo à reconstrução de um país devastado, narrado com uma linguagem concisa para reconstruir como tudo de fato aconteceu? Será que ele está contando da sua história, de como o país foi devastado? Ou será que é a instabilidade de um país ainda perdido entre a destruição da guerra civil e a procura de um caminho de reconstrução? Se você assinalou essa última, você acertou, porque quando ele diz que é instabilidade, veja, quando você está sonâmbulo, você está de forma instável, né? não é você que tem a realidade, mas isso dá uma instabilidade, ok? E isso foi trazido pela guerra civil. E aí há uma procura por uma reconstrução, que o sonho, né, que ele tem de possibilidade de mudar aquela realidade, ok? Aí nós temos a questão aqui escrita por Jô Soares, que diz assim: as precárias condições higiênicas e sanitárias do Rio de Janeiro nos idos de 1918 facilitaram a expansão da pandemia. Fecham-se as escolas numa tentativa de deter a praga. Depois é o comércio que cerra as portas. Os remédios conhecidos são de pouco ou nenhum efeito. Alguns vendedores inescrupulosos oferecem elixires exóticos com uma cura milagrosa. As pessoas não saem de casa temendo a contaminação, porém, nada parece diminuir a virulência que invade a cidade e, por extensão, o país. O pânico toma conta da população e fala-se do perigo iminente de um surto de cólera morbo. Bem, o que esse texto está pedindo para a gente? Será que aqui, vou primeiro destacar algumas coisas, né? Ele está pedindo um espaço ficcional do fragmento aí de Jô Soares. Então ele vai trazendo algumas coisas. Veja, ele está falando de uma pandemia. A gente viveu há poucos dias uma pandemia. Todos vocês viveram, nós todos vivemos, né? Uma pandemia que assolou não só um lugar. E a gente sabe que quando é pandemia, sai de um lugarzinho, né, de onde ela está, e ela se alastra, certo? Foi essa a realidade nossa. Não começou num lugar específico do Brasil, começou fora e ela veio e foi se alastrando. E aí o texto aqui de Jô Soares, será que ele está dizendo que começou no Rio de Janeiro e as coisas foram se expandindo? Ou ele está trazendo uma outra informação? Perceba que o texto ele vai trazendo algumas ideias. Ele vai falando ali que essa pandemia, né, alguns se aproveitam, assim como todo movimento de crise, alguém se aproveita, né? Mas ele fala lá embaixo, eu esqueci de sublinhar, mas ele diz assim, ó, e por extensão, o país, ele diz assim, né, o país. O pânico toma conta da população e fala-se do perigo iminente de um surto, ou seja, não vai ficar, não é só no Rio de Janeiro, mas é um todo, né, é um país que vai sofrer com isso, ok? E aí, será que ele está falando que exibe a cidade do Rio de Janeiro como ponto inicial do aparecimento da propagação da pandemia? Veja, ele está falando de que tem situação precária no Rio de Janeiro, mas ele não diz que começou lá, ele diz que facilita, ok? Ele expõe o comércio do Rio de Janeiro como a principal fonte de circulação da nova descoberta da doença? Não fala isso. A questão dos vendedores, ele diz que os vendedores estão se aproveitando desse momento, certo? A letra C, mostra que as ruas do Rio de Janeiro são tomadas por vendedores de remédio. É o que eu acabei de comentar, né? É só uma outra forma de ver, né? Dos vendedores vendendo alguma coisa para trazer uma cura. Perceba que não. Apresenta o Rio de Janeiro e o país em meio a uma pandemia, com o aparecimento de uma doença ainda pouco conhecida e pouco tratável pela medicina da época. Essa alternativa, é a melhor alternativa aí dentro da proposta aí da questão, ok? Vamos para outra? Olha só, 1964, fomos de 1918 para 1964 agora, certo?
E aí há duas datas de 1964, 1º de abril e 13 de abril. Veja, a questão está pedindo para a gente eu vou ler lá, não vou ler a introdução aqui, vou ler direto lá o que pede a questão. Ao longo dos vários anos do regime instaurado em 1964, a literatura brasileira expandiu-se em obras como as de Rubem Fonseca, João Antônio e Dalton Trevisan, nas quais são explícitos os componentes. Então, agora vamos voltar lá para abril 1, no dia 1º de abril. E, de repente, foi-se o governo Goulart, levando consigo o Comando Geral dos Trabalhadores. Em menos de 2 dias, tudo se esfarelou, ou seja, a população ficou a ver navios, né? O presidente da República, tão seguro de si ao falar dos senhores sargentos, fugiu de avião para lugar ainda não sabido. Não tinha a força que pensava e que outros pensavam que ele tivesse. 13 de abril, ou seja, 12 dias depois. Baixado o ato institucional que atenta rudemente contra o sistema democrático, democracia. O Congresso, já tão inexpressivo, passa a ser uma pobre coisa tutelada. Vamos ver o que será das liberdades públicas. Bom, o assunto aqui está se referindo ao quê? A um governo que era dos trabalhadores, ou pelo menos tentava ser, né? Que se esfacelou. Fala de um sistema democrático, já vimos aí, né? Falido. E o que será das liberdades públicas? Então, está falando da população em si, como que essa população vai continuar sobrevivendo, levando-se em conta que o governo não é mais do povo, ok? E aí temos algumas alternativas. A letra A, de uma radical pesquisa estética impulsionada pelos avanços da linguística, está falando sobre isso? Questão estética, língua? Não vimos isso, né? Está falando da violência urbana e das penosas experiências de vida daqueles que se situam à margem da sociedade? Está falando de como a sociedade não poderia mais ser atendida ali no caso? Talvez, né? Poderíamos pensar. Então, vamos deixar em stand-by. De uma prosa populista marcada pela utopia revolucionária e pelo intento da conscientização das massas. Veja, se isso aconteceu em algum momento, foi fora desse texto, porque ele não tem essa ideia aqui de ser uma prosa populista, de convencer alguém, porque ele nem está contando isso, certo? De uma ampla reivindicação democrática, alegorizada em romances, cuja ação parece situar-se fora do Brasil. Isso aqui é fora do Brasil, governo Goulart, estamos falando aonde? Né? Não é um romance que está contando a história de uma coisa que poderia ter acontecido fora, né? De um melancólico saudosismo a partir do qual se consagrou uma significativa vertente da prosa memorialista. Veja, um tom saudosista seria se tivesse ali um ar de, puxa, aquele tempo foi bom, né? Mas a gente não vê isso. Então, se você assinalou a alternativa B, você assinalou a alternativa certa. E agora vamos para a última questão. Depois de tudo, Fernando Sabino escreve assim: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Veja, Fernando Sabino, nesses versos, o que ele evidencia? Será que ele evidencia o desejo de superação que norteia a tomada de decisão daqueles que descobrem que, sem esforço, não se vai longe? Tem isso aqui destacado em algum momento, que sem esforço não se vai longe? Vê que a tônica é outra, ó, da procura o encontro, né? O cumprimento de conselhos recebidos resulta sempre em progressos para os que tiveram o bom senso de segui-los. Ele tem a questão de conselhos aqui, a gente percebe que ele está falando ele está dando conselhos? Vê que ele diz assim, a certeza, ele não está aconselhando ninguém, certo? Ele faz uma busca de uma solução satisfatória para os anseios de felicidade
e realizações individuais que têm levado o indivíduo a ignorar a possibilidade da própria morte. Tem um assunto morte ali para começar a história, né? Nós nem comentou sobre isso, né? O ser humano precisa prosseguir a sua jornada enfrentando as incertezas e as inquietações, à procura de um encontro consigo mesmo, com a verdadeira razão de viver. Ó, da procura, um encontro. Tá procurando a verdadeira razão de viver? Se eu procuro, eu encontro, né? E ele vai te dando alguma certeza lá. A alternativa é: as pessoas estão convictas de que, no mundo atual, é indispensável conquistar o próprio espaço, fazer a diferença, a fim de não serem obrigadas a se render diante dos desafios cotidianos. Se ele tem intenção, as pessoas estão convictas. Se as pessoas estão convictas, por que ele precisa dizer algumas coisas, né? Do medo, teria outra pegada, né? Então, a alternativa que se encaixa aqui é a alternativa D. O ser humano precisa prosseguir a sua jornada, e aí porque ele quer encontrar uma razão de viver. Nós ficamos por aqui com o Chave do Enem. Professora Kátia, nos vemos no próximo encontro. Espero que você tenha um bom restante de semana. Aqui de língua portuguesa no Chave do Enem? Então vem com a gente para essa super aula sobre impessoalidade do discurso, tipos de argumentação e relações lógico-discursivas. Você vai ver que esse assunto tem tudo a ver também com outra disciplina, a argumentação, redação, né? Mas elas estão intimamente ligadas mesmo. Então a gente vê esse conteúdo tanto em questões objetivas, na prova do Enem, do vestibular, também em questões de produção textual, tá bom? E rapidinho para eu explicar para você um pouquinho do porquê, do motivo dessas questões estarem assim meio aparentemente desorganizadas. A gente sabe que quando a gente recebe uma prova do Enem, de vestibulares, a gente tem o comecinho do enunciado, daí vemos ali o texto, depois as questões, né? As alternativas. Aqui a gente faz um pouquinho diferente para a gente treinar o nosso cérebro, a gente começar a leitura pelo enunciado da questão, depois, se for necessário, a gente lê o texto. E, obviamente, quando for uma questão de interpretação de texto, será necessária a leitura do texto, né? E assim a gente tem um pouco mais de enfoque na hora da leitura e assim a gente ganha tempo, a gente sabe que tempo é tudo no vestibular. Então vamos para a nossa primeira questão. Para responder a questão, leia o trecho do livro A Solidão dos Moribundos, do sociólogo alemão Norbert Elias. No primeiro parágrafo, a impessoalidade da linguagem está bem exemplificada no trecho. Então, aqui, obviamente, a gente tem que se lembrar do conteúdo de impessoalidade do discurso. Quais são as marcas linguísticas da impessoalidade do discurso? E aí as alternativas são essas. Se comparados aos da antiguidade, nossa identificação com outras pessoas e nosso compartilhamento de seus sofrimentos e morte aumentaram. B. Como sabemos, os gladiadores saudavam o imperador ao entrar com as palavras morituri te salutam, os que vão morrer te saúdam. C. Assistimos ao funeral e não aos gladiadores na arena. D. Tudo indica que nenhum sentimento de identidade unia esses espectadores àqueles que na arena lutavam por suas vidas. E alternativa E. Não mais consideramos o entretenimento de domingo, assistir a enforcamentos, esquartejamentos e suplícios na roda. Ufa, que conteúdo meio complexo, né? Mas aqui o nosso papel é analisar a impessoalidade desse discurso no texto. E aí a gente tem aqui o texto. Nós não mais consideramos um entretenimento de domingo assistir a enforcamentos, esquartejamentos e suplícios da roda. Assistimos ao futebol e não aos gladiadores na arena. Se comparados aos da antiguidade, nossa identificação com outras pessoas e nosso compartilhamento de seus sofrimentos e morte aumentaram. Assistir a tigres e leões famintos devorando pessoas vivas, pedaço a pedaço, ou a gladiadores por astúcia e engano,
mutuamente se ferindo e matando, dificilmente constituiria uma diversão para a qual nos prepararíamos com o mesmo prazer que os senadores ou o povo romano. E aí a gente continua o texto, né? Só para a gente entender aqui o contexto, porque nessa questão a gente não tem uma questão de interpretação do texto, e sim de interpretação daqueles trechinhos que estão ali. E aí, o que você acha, né, desses trechos que eles destacaram aí desse primeiro parágrafo, que a gente tem ali um exemplo de impessoalidade da linguagem? Alternativa A, B, C, D ou E? Diz aí, o que você marcou? Vamos ver a resposta? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Então, tudo indica que nenhum sentimento de identidade unia esses espectadores àqueles que, na arena, lutavam por suas vidas. Primeira marca de você conseguir ser impessoal é você usar, né, palavras na terceira pessoa, verbos na terceira pessoa. Aqui a gente não tem nada na primeira pessoa. Então, quando eu coloco nós, ou quando eu não marco o sujeito, mas eu coloco o sujeito ali escondido, né? Como a gente diz, um sujeito oculto ou desnencial, também pode ter essa nomenclatura no verbo, somos, né? Fomos. Se a gente só tivesse isso, você teria a marcação da pessoalidade do discurso. Então, a letra D realmente não tem nenhuma palavra que vai trazer essas características. Mas olha lá na letra A, né? Se você marcou a letra A, você não prestou atenção ali no pronome, ó. Nossa identificação, né? Nossa envolve a pessoa que está falando. Então eu tô ali junto naquela sentença, né? Então é pessoal o discurso na letra A. Na letra B, ó, como sabemos? Tá vendo? Não aparece o nós, mas na desinência ali do verbo sabemos está a primeira pessoa do plural. Então, já é um discurso pessoal. Então, também não é uma marca de impessoalidade. C, a mesma coisa da alternativa B. E na E, não mais consideramos. A mesma coisa, você tem ali o uso da primeira pessoa do plural. Consideramos, nós consideramos, né? Então, ali também existe uma marca de pessoalidade. Beleza? Entendido? Então, vamos para a nossa segunda questão. Nessa segunda questão, a gente vai trabalhar aqui as relações lógico-discursivas. Então, em relação aos elementos coesivos do texto, assinale a alternativa correta. E aí, na própria alternativa, já tem o trecho que a gente precisa analisar. E é claro, se você precisar entender esse trecho dentro do contexto, aí a gente vai para a leitura do texto, que é esse aqui, ó. Ainda existe na universidade a ideia de que a paixão se opõe à lógica. Esta tem cidadania nas relações e atividades acadêmicas. Aquela não. Portanto, pretende-se apresentar a universidade como um universo despassionalizado, em que dominam a impessoalidade, a objetividade, os critérios de mérito, a argumentação lógica. Deseja-se lançar a paixão na esfera dos assuntos privados. No entanto, à medida que a paixão movimenta os seres humanos à ação, não pode estar ausente da vida acadêmica, não pode deixar de definir as relações do eu com a instituição em que vive, não pode estar ausente nas interações sociais. Na verdade, o que precisaria impulsionar a pesquisa deveria ser a curiosidade. O que necessitaria presidir ao ensino seria o entusiasmo. Então, dentro desse contexto, será que o trecho, alternativa A, no entanto, na medida em que a paixão é o móvel a impelir os seres humanos à ação, a expressão sublinhada expressa a ideia de alternância e exclusão? Então, será que quando eu uso no entanto, a gente tem aí a ideia de alternância e exclusão? Depois, na alternativa B, à medida que os pesquisadores vão se tornando cada vez mais especialistas, a expressão destacada é uma conjunção subordinativa e semanticamente estabelece uma relação de proporcionalidade com a oração anterior. Será que é isso? C. Ainda existe na universidade a ideia de que a paixão se opõe à lógica. Esta tem cidadania nas relações e atividades acadêmicas, aquela não.
Os pronomes sublinhados retomam respectivamente, respectivamente, essa palavra é importante, os substantivos paixão e lógica, que aparecem ali na primeira parte. Ainda existe na universidade a ideia de que a paixão se opõe à lógica. Esta tem cidadania nas relações e as atividades acadêmicas, aquela não, tá? Então é isso que está acontecendo aí? Alternativa D. No trecho, portanto, pretende-se apresentar a universidade como um universo despacionalizado em que dominam a impessoalidade, a objetividade, os critérios de mérito, a argumentação lógica. A expressão em destaque pode ser substituída pela conjunção mas, sem que a relação de sentido entre as orações seja comprometida. Essa que é a alternativa certa ou a E? Em essa é a parte sombria da universidade. Isso sintetiza tudo que fora citado anteriormente? O que a gente tem aí de verdade aí? Alternativa A, B, C, D ou E? O que você marcou? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa B, você acertou. À medida que os pesquisadores vão se tornando cada vez mais especialistas, essa é uma locução conjuntiva que dá a ideia de proporção. Ok? Muito bem. Agora, professora, por que a C, por exemplo, não está certa? Então vamos lá. Ainda existe na universidade a ideia de que a paixão se opõe à lógica. Esta tem cidadania nas relações e atividades acadêmicas. Esta quem? Quem está retomando esse esta? Deveria ser, pelas regras, né, a palavra lógica, que é a palavra mais próxima. Veio primeiro paixão e depois a lógica. E aquela não. Então, aquela não o quê? A paixão. Esta tem cidadania nas relações e atividades acadêmicas. Será que a lógica tem cidadania nas relações e nas atividades acadêmicas? Será que não seria o contrário? Mas se a gente for a relação em que elas aparecem ali, o esta se refere primeiro à lógica, que é a palavra que está mais próxima, e o aquela se referiria à paixão. Então, quando a gente usa esses pronomes aí, o esta vai sempre retomar a palavra mais próxima e aquela a mais distante, que nesse caso seria a paixão. Não faria sentido nesse contexto, certo? Então, está errada a C. A D, vamos lá. Por que não é a D, professora? Olha lá. No trecho, portanto, pretende-se apresentar a universidade como um universo despacionalizado, em que dominam a impessoalidade, a objetividade, os critérios de mérito, blá, blá, blá. Vamos lá. Portanto, tem que sentido, gente? Portanto, tem sentido de conclusão, certo? E o mas? O mas tem sentido de conclusão? De jeito nenhum. O mas tem sentido de oposição. Então, eles não teriam a mesma relação de sentido, tá? Então, se for substituído, vai alterar o sentido daquilo que está sendo dito, ok? Então, não tem como ser a letra D também. Por que não pode ser a letra E? Essa é a parte sombria da universidade, sintetiza tudo que fora citado anteriormente. Não tudo que fora citado anteriormente, só a última partinha, ó, do que foi dito ali, ó. No entanto, os afetos marcam profundamente as relações acadêmicas. Não se trata do companheirismo ou da benevolência. O que governa a vida universitária são as paixões da morte, hostilidades, rancores, invejas, ressentimentos. Essa é a parte sombria da universidade. Ele está retomando só essa última parte, certo? Então, não está retomando o que foi dito anteriormente. E a alternativa A, no trecho, no entanto, na medida em que a paixão é o móvel a impelir os seres humanos à ação, a expressão sublinhada expressa a ideia de alternância? Não, no entanto, tem ideia de oposição. Então, também estaria errado, ok? Questão 3, vamos lá. Leia a contenção, segmentos argumentativos a seguir. Assinale a opção que apresenta uma argumentação subjetiva. Subjetiva é que expressa pessoalidade, ok? Diferente de objetiva, que seria um discurso impessoal. Então, pensa aí, ó, enquanto eu leio as alternativas. A.
A primeira causa de mortes de jovens na Espanha são os acidentes de trânsito, já que cada ano morrem cerca de 1.400 jovens entre 15 e 29 anos. B. Esse é um filme tecnicamente perfeito, mas o roteiro não é original nem me emociona. C. Já se comprovou que cerca de 44% das pessoas consultam seu celular assim que se levantam. Será que é essa a alternativa? D. Se a mesa tem 1,5 metro de comprimento, não a podemos colocar no salão, pois só há 1 metro de espaço livre. E E. Você não deve preocupar-se com esta prova. A maior parte dos candidatos é aprovada. Lembra que você tem que marcar a alternativa que apresenta uma argumentação subjetiva, ou seja, que tem pessoalidade, ok? E aí, vamos à resposta? Se você marcou a alternativa B, você acertou. Por quê? Vamos lá, vamos entender, ó. Esse é um filme tecnicamente perfeito. Primeiro, quando eu coloco esse adjetivo perfeito, eu já estou deixando transparecer a minha opinião pessoal a respeito do filme. Mas não fica só por aí, essa subjetividade, na verdade, né? Ele continua, mas o roteiro não é original nem me emociona. Emociona quem? A mim. Tá usando aí a primeira pessoa, totalmente pessoal, tá? O que não acontece na letra A, que é totalmente impessoal, ele só tá falando de um fato. Na letra C, ó, já se comprovou que cerca de 44% das pessoas consultam seu celular assim que se levantam. Então, aqui, aparentemente não, aqui ela é totalmente impessoal, né? Cuidado para você não confundir esse impessoal com pessoal. A resposta é para a argumentação subjetiva, né? Não tem nenhuma marca de pessoalidade ali, só tá dando um dado. Letra D, a mesma coisa, tem só um dado ali, ó. Apesar de ter a primeira pessoa, ó, não a podemos colocar no salão, pois só há 1 metro de espaço livre. Mas qual seria a diferença, por exemplo, na marcação da letra B e da marcação da letra C? Professora, não tem a primeira pessoa ali? Não é um discurso pessoal por causa da primeira pessoa? Mas existe uma diferença. Olha lá, quando eu coloco nem me emociona, emociona a mim. Eu estou inteiramente exposta nisso que está sendo dito, primeira pessoa do singular. Quando a gente coloca na primeira pessoa do plural, que é o caso da letra D, obviamente também é uma marca de pessoalidade, mas ela é muito mais leve do que a primeira pessoa do singular, tá? Normalmente a gente coloca esse podemos na primeira pessoa quando a gente quer se marcar um pouco no discurso, mas nem tanto, tá? Então, a letra D tem também resquícios de pessoalidade, mas a letra B é muito mais, por aqueles dois motivos que eu disse, pelo uso do adjetivo e também pelo uso da primeira pessoa do singular, ok? A alternativa E, você não deve preocupar-se com esta prova, a maior parte dos candidatos é aprovada. É um discurso totalmente na terceira pessoa, só falando sobre o fato, não tem nada de pessoal aí, ok? Combinado? Tudo certinho? Vamos para a nossa quarta questão. Observa-se que o articulista constrói a sua argumentação a partir da estratégia D. Então, aqui a gente vai ter que ler o texto para entender como a estratégia argumentativa aconteceu nesse texto. Então, seria a alternativa A, de contra-argumentação, em que primeiro cita a ação de um autor na cerimônia do Oscar para rebatê-la na sequência. B, argumento de autoridade, mencionando o pensamento de importante psicanalista para sustentar sua tese sobre o humor. C, ironia, criticando a forma como os brasileiros estão reagindo ao acontecimento da cerimônia do Oscar 2022. Ou D, declaração, propondo ao leitor que reflita sobre os embates violentos e as consequências destes para o mundo. Então vamos ler o texto, que tem que ler. Sopapos no Oscar e fora dele. A festa de gala acabou se tornando festa de galos, deixando as redes sociais em polvorosa. Will Smith estapeia Chris Rock depois de o comediante fazer piada com a calvície de Jada Pinkett Smith, companheira do primeiro. Atriz premiada por sua interpretação na série dramática Waldorf,
Nem sei se é assim que fala, mas vamos lá. Jada sofre de alopecia e precisou radicalizar raspando a cabeça. A perda dos cabelos não alterou em nada sua beleza estonteante, ainda que não tenha sido por opção. O humor é um tema caro à psicanálise, sobre o qual Freud discorreu em sua obra-prima O Xiste, sua relação com o inconsciente, 1905, no qual ele desvenda sua dimensão em nossas vidas como forma de trazer à luz conteúdos inconscientes recalcados, tornando-os socialmente aceitáveis. Espécie de tráfico de material tido como condenável junto com o sintoma, o sonho, o lapso e o ato falho. O humor é uma formação do inconsciente e, como tal, não se exaure, revelando seu caráter de ganho de consciência e oportunidade libertadora, mas também, como sabemos, serve de escoadouro do que há de pior em nós, sob o guarda-chuva da brincadeirinha, humilhações e francas violências correm soltas. E aí, qual é a argumentação feita aí nesse texto? Então, primeiro, para pensar aí qual é a conclusão geral que você tira desse texto, para assim você entender de que forma a argumentação vai ser construída aí, se é na contra-argumentação, no argumento de autoridade, na ironia ou na declaração. Tá bom? E aí, vamos à resposta? Se você marcou a alternativa B, você acertou. Quando ele fala ali do Freud, ele está tentando sustentar o que justamente é a ideia que ele está querendo defender em relação a esse texto. Qual é a ideia que ele está defendendo em relação a desse texto? Né? Que, às vezes, a gente usa o humor com vários sentidos. E Freud diz que ela está junto do inconsciente que cada pessoa carrega aí, não sou psicóloga para falar nisso, né, mas é o que está escrito ali no texto, assim como outros sintomas, como o sonho, o lapso, o ato falho, e que esse humor, ele vai mostrar sobre nós, né, por isso que está relacionado ao inconsciente, aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente tem de ruim. Essa é a ideia geral do texto. Por quê? Porque ele está relacionando a brincadeirinha, né, que o Chris Rock fez com a esposa do Will Smith, ok? Então é isso que ele quis defender. Então por isso que o argumento de autoridade, mencionando o pensamento de um importante psicanalista, tá? Alternativa A, contra-argumentação, em que primeiro citação de um autor na cerimônia do Oscar para rebatê-la na sequência, mas ele não está rebatendo a ação propriamente do humorista ali, né? Ele está rebatendo ali, na verdade, a ideia geral do texto, por isso que eu falei, primeiro a gente tem que entender a ideia geral do texto, né? O uso que a gente faz do humor, é isso que o texto está construindo. Então, de que forma isso é construído ali no texto? Com a argumentação do Freud e não com a contra-argumentação. A ironia, fala-se da ironia, né? Mas a ironia ali, ela não é usada como forma de argumentação em relação a esse ponto de vista que está sendo utilizado no texto. E muito menos uma declaração, ok? Então, por isso, a alternativa B é a correta. Questão 5. Estamos chegando aí na metade da nossa aula, hein? Se tá cansado, levanta, faz preguiça aí, dá uma volta aí, como é que a gente fala, né? Faz um alongamento aí de cabeça, de mão, levanta, mexe as pernas, até eu vou fazer isso, né? Que ajuda. E aí, continuamos firmes e fortes aqui na aula. Questão 5 diz o seguinte, ó. O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é a mesma da dos anos de 1970. Então, aqui ele fez uma afirmação. Qual é a afirmação? Que a preferência musical dos brasileiros mudou a partir ali dos anos, desde 1970, que era outra preferência. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no... Então,
como que ele constrói essa argumentação para comprovar que houve essa mudança no gosto musical do brasileiro? A apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. B. Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos dos brasileiros, como meros estereótipos. C. Uso de estrangeirismos, como rock, funk, gospel, para compor um estilo próximo ao leitor, em sintonia com o ataque aos nacionalistas. D. Ironia com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e anacronismo, com o uso das designações império e baluarte. Ou E. Contraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito, com a alusão a artistas de renome para melhor demonstrar a consolidação da mudança do gosto musical popular. Então, de que forma ele comprova, presta atenção nisso, de que forma ele comprova essa posição de que o gosto musical dos brasileiros mudou? E aí vem o texto. O Brasil é sertanejo. Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país, o samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonham com o império da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional em todas as vertentes. E mais ou menos ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro. Nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Outros gêneros em ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas da minoria. É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade, uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 70, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical do país agora é outra. E aí? Acho que tá fácil essa, né, gente? Qual é a estratégia de argumentação utilizada para comprovar essa posição? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa A, você está corretíssimo, né? Porque quando ele utiliza ali a pesquisa, se você for analisar o texto, ele vem fazendo um histórico desses movimentos musicais e de quem defende esses movimentos. Primeiro o samba, depois MPB e assim por diante, né? Até chegar a falar do sertanejo. E aí, para comprovar que o gosto do brasileiro mudou, ele traz essa pesquisa do IBOP para mostrar que realmente houve essa mudança. Por isso, a alternativa A está correta. Alternativa B, por que não é? Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da brasilidade como meros estereótipos. Não, ele não diz como meros estereótipos, ele caracteriza esses gêneros, mas como forma de mostrar, né, a linha histórica aí das músicas ouvidas pelos brasileiros, desde um tempo atrás até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é o sertanejo. C. Uso de estrangeirismos como rock, funk ou gospel para compor um estilo próximo ao leitor em sintonia com o ataque aos nacionalistas. Não é isso que está comprovando, ele fala sobre esses movimentos, mas não é isso que comprova que realmente o gosto musical do brasileiro mudou. Na verdade, ele fala que quem gosta, por exemplo, do rock é uma minoria. Então, como que isso vai provar, por exemplo, esse outro posicionamento, né? D.
ironia com relação ao apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e anacronismo, com o uso das designações de império e baluarte. Ele utiliza realmente essas expressões, né? Mas justamente para falar sobre a opinião de alguns a respeito desses tipos de música, mas não é isso que comprova essa opinião a respeito da mudança da preferência nacional de música, né? E por último, contraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito. Ele fala um pouco, né, do elitismo e de certo preconceito que algumas pessoas que têm gostos musicais de outras linhas, digamos assim, né, eles podem até ser elitistas e preconceituosos por acharem que aquele estilo de música é o melhor estilo, mas não é isso que comprova que o gosto musical do brasileiro mudou. O que comprova justamente são os dados que foram apresentados nessa pesquisa feita pelo Ibope, ok? Questão 5. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Isso é importante. Qual é o gênero? Carta de leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, então, o que ele faz? Uma síntese do que foi abordado na reportagem, discute problemas conjugais que conduzem à separação, aborda a importância dos advogados em processos de separação, oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação, ou rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Vamos ler o texto aqui, ó. Lembra? Que tipo de texto é esse? Carta de leitor. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. E aí, ao fazer a sua argumentação, o autor do texto faz o quê? A, B, C, D ou E? O que você respondeu? Fala aí pra gente, ó, meu ouvidinho. Tem gente acertando, tem gente errando. Vamos ver a resposta? Se você marcou a letra E, você acertou. Por quê? Pelo que ele diz ali, o enfoque da revista foi para tipos de separações, né? Daquelas midiáticas, que envolvem muito dinheiro. Mas ele começa a dizer assim ali, ó, mais para baixo, ó. Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? E aí ele vai colocando que tipos de conselhos? Esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo. Por quê? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio, ou seja, a maior parte dos leitores da revista. Então, ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias de como esse tema poderia ser discutido. Agora, vamos lá, alternativa A, faz uma síntese do que foi abordado na reportagem? Ele até faz ali no comecinho, de forma bem rápida, mas não é isso que está baseando a argumentação dele. B, discute problemas conjugais que conduzem à separação? Ele até fala no começo, mas de novo, a argumentação dele, o que ele pede no final, é uma carta do leitor, que ele pede em relação a como deveria ser tratado esse assunto, não tem nada a ver com essa discussão dos problemas que podem levar à separação. C, aborda a importância dos advogados em processo de separação. Ele fala sobre isso,
Mas isso não tem a ver com a argumentação final dele, que é o pedido que ele faz para que eles vissem aquele assunto de uma outra forma. E muito menos D oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação. Ele não ofereceu dicas, ele deu ali sugestões de como o assunto poderia ser tratado. Mas como que ele vai oferecer dicas se ele não é um advogado, né? Então, a alternativa E é a correta, beleza? Questão 7. A gente tem ali o seguinte enunciado, ó. No texto, que é esse que está ali em cima, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação é construída em que? Vamos ver. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. E aí, o que a gente vê na argumentação construída aí, ó? Menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação é construída no quê? Apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e de consequência, descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas, indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada, enumera fatos sucessivos em uma relação temporal ou mostra oposição e acrescenta ideias. De que forma essa argumentação é construída? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa E, você está correto. Ó, vamos ler de novo o texto? A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Aqui a gente vai se opor, né, à ideia primeira que aparece ali no texto. Então, não tem uma relação de causa e de consequência, não vai descrever as condições, nem indicar a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada. Então, a alternativa certa ali, alternativa E, ok? Questão 8. Os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que contribuem para construir diferentes relações de sentido. Até aqui, ele está falando como é construído o texto, né? No trecho, em vielas sinuosas, portanto, se estaríamos livres de assombrações malditas. O conector, portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre em. E aí? Não é tão difícil, né? Vamos lá. Essa aqui eu acho que nem precisa fazer a leitura do texto. O portanto dá ideia do quê? Normalmente de conclusão. Talvez você leia o texto só para verificar se realmente nesse texto ele está sendo usado com sentido de conclusão. Olha ali, ó, tá na 4ª linha. Então vamos ler até ali, ó. Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os espíritos malévolos só viajavam em linha reta. Em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. Então, é como se fosse uma conclusão mesmo do que ele estava dizendo anteriormente, certo? Qual é o outro trecho ali que também teria ideia de conclusão? Talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros? Será que essa conjunção E vai dar a ideia de conclusão? B. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente. Esse assim como dá a ideia de conclusão? C. Elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje. D. Contanto que não sejam encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso. E as favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno. Qual é o trecho que a conjunção tem ideia de conclusão? É fácil, né? E aí, o que você respondeu? Se você respondeu a alternativa E, está correto, ó. As favelas são, portanto, ó, tanto que dá para trocar, um produto direto do urbanismo moderno. Eu
né, na minha visão aqui, a alternativa que seria talvez um distrator, porque pode ser uma palavra menos conhecida por você, seria o contanto que seria da alternativa D. Mas o contanto que, ele dá a ideia de condição. Se não forem encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso, olha lá, deixa eu achar isso. Aqui, ó. Se não forem encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso, isso dali aconteceria. É que está em períodos diferentes, né? O restante da oração. É condição, não é conclusão, ok? Depois ali, ó, na alternativa E, o E dá ideia normalmente de adição, né? No máximo de oposição, não teria esse sentido. Letra B, acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente. O que é esse assim como em boa parte? Como se dissesse que boa parte do Oriente também se acreditava da mesma forma que lá. Então, é como se fosse de uma ideia de adição, né? Elas podem ser também solução. Também não tem ideia de conclusão, sim de adição, ok? Então, alternativa E. Questão 9. Considere as seguintes afirmações sobre os 4 períodos que compõem o texto. Primeiro período ali, ó. Tendo em vista as relações de sentido constituídas no texto, o primeiro período estabelece uma causa, cuja consequência aparece no segundo período. Desculpa. Então, vamos lá. Segundo, o uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro período, é muito comum em textos dissertativos. Gente. E agora, gente? Vamos acalmar a minha garganta, porque ela tá pedindo água. Cadê a produção com a minha água? Ali, ó, tem a minha garrafinha ali, ó. Pega pra mim a minha água que eu já dou um jeito nisso aqui, eu espero, né? Pera aí, gente. Só um minuto. Aproveita, dá uma esticada aí no corpo. Acho que agora dá. Vamos lá. 3, alternativa não, assertiva 3, né? Por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os 4 períodos se organizam em uma sequência constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão. Será? E por último, o procedimento argumentativo do texto é dedutivo, isto é, vai do geral para o particular. O que está correto aí? Vamos ler o texto, ó. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Aí a gente tem o primeiro período, tá? Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. Então, será que ali, ó, olha o que está dizendo na primeira questão. As relações de sentido constituídas no texto, o primeiro período estabelece uma causa e o segundo seria uma consequência. Será que é essa relação de causa e consequência entre esses períodos que a gente tem? 2. O uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro período. Vamos lá, qual que é o terceiro período? Ele começa ali, ó, a língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Então, olha o que ele está dizendo ali. Ela é muito comum em textos dissertativos. Então, esse tipo de organização seria de orações subordinadas? Isso é comum em textos dissertativos? 3. Por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os 4 períodos se organizam em uma sequência constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão. É assim que está organizado esse parágrafo, tá? E por último, o procedimento argumentativo do texto é dedutivo, isso é, vai do geral para o particular. É isso que está acontecendo aí? E aí, o que você respondeu? Vamos à resposta? Se você marcou 2, 3 e 4 como corretas, você acertou, tá? Então, realmente, a gente tem ali uma construção tipicamente dissertativa com uso de orações subordinadas.
A gente tem um parágrafo que se organiza em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E por último, o procedimento do texto, ele é dedutivo, ele vai do geral para o mais particular. Então, ele vai falar das variedades linguísticas em geral para as variedades que são mais específicas ali no finalzinho do texto, ok? A 1, gente, que é a única que não entrou aí, né? Olha o que está dizendo. Causa e consequência. Não tem causa e consequência entre essas ideias. Tanto é que o segundo período ele começa com mas. Se ele começa com um mas, ali a gente tem uma relação do quê? De oposição e não de consequência, tá? Então, está totalmente errado. E chegamos à nossa última questão. Muito interessante essa aqui para você parar e prestar atenção aí no seu vestibular, tá? E também no Enem. Tem muitas conjunções dessas que fazem parte aí das relações lógico-discursivas que elas é como se elas fossem exclusivas de um sentido. Por exemplo, embora. Embora só é usada nas concessivas, nas orações concessivas. Agora, por exemplo, a palavra como, ela é uma conjunção que ela pode aparecer nas conformativas, nas comparativas e também nas causais. Como que eu vou saber diferenciar? Aí vem o contexto do texto, tá? Então, a questão diz assim, ó: releia o seguinte trecho e assinale a alternativa em que a conjunção apresenta o mesmo sentido do trecho destacado. Qual é o trecho destacado? É aquele ali de cima, ó. Existem atualmente cerca de 1 bilhão e 300 bilhões de muçulmanos no mundo, como são denominados os adeptos do islamismo. Então, esse como tem sentido de quê? De conformidade, de comparação ou de causa? Primeira coisa que você tem que descobrir é isso. E aí, depois de descobrir isso, você vai ver qual é a alternativa que vai ter o mesmo sentido. Será que é A? Contratei um profissional para fazer a reforma como foi pedido? Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade? Como sou engenheiro, fiz o projeto da minha casa? Como não havia dinheiro, não fiz a reforma necessária? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Essa musiquinha conhecida, né? Do Lulu Santos. Você já se lembrou dela, espero que sim. E aí, o que você marcou? Vamos lá para a resposta? Aqui está o texto, né, gente? Que a gente não precisa ler nesse caso aqui. Se você marcou a alternativa A, você está correto. Por quê? O como ali, ó, ele pode ser trocado, inclusive, no primeiro trecho, por conforme, ó. Existem atualmente cerca de nossa, gente, tem dificuldade de ler números. 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos no mundo, conforme são denominados os adeptos do islamismo, tá? Que é a mesma coisa que vai aparecer ali, ó. Contratei um profissional para fazer a reforma conforme foi pedido. Tem a mesma ideia. O B, na letra B, a alternativa B, esse como é comparativo. Na alternativa C e D, esses comos são de causa. Por que sou engenheiro, fiz o projeto da minha casa? Por que não havia dinheiro, não fiz a reforma? Tá vendo? De causa. E já na alternativa E, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. É comparativo. Tá bom? Então, por isso que a alternativa A é a correta. Beleza? Beijinho para todos. Finalizamos aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado, tirado todas as dúvidas. Até a nossa próxima aula. Beijo!